Pode ir direto, Matheus. Ok, Luiz, boa noite. Vamos ouvir o governador Wellington Dias agora. Governador, o que muda em relação ao decreto anterior? Aprovamos agora no Comitê Emergencial Covid-19 do Piauí. Ele é um comitê que tem a participação dos três poderes, setor público, setor privado, trabalhadores, empresários, cientistas, ou seja, as mais diferentes aulas, as mais diferentes áreas. E aprovamos ampliar restrições em relação ao que tinha. Ou seja, o que nós estamos apresentando de um lado, estamos prorrogando as medidas que já estavam em vigor e vão continuar até amanhã. Nós, a partir de 0 hora da quinta para sexta-feira, além dessas medidas de contenção de eventos, de restrição em relação ao setor econômico, funcionando apenas atividades essenciais, tendo aquelas medidas diferenciadas a partir de 0 hora do final de semana, da sexta-feira, até às 5 da manhã da segunda-feira, onde funcionam aqui ainda de forma mais restritas atividades essenciais. E vejam, por exemplo, a parte do comércio mantém até às 17 horas, a parte do shopping, agora também restaurantes, bares, até às 21 horas. Por quê? Porque a partir dessa quinta para sexta-feira, 0 hora, e até a segunda-feira, 5 da manhã, dia 15 de março, nós teremos o chamado toque de recolher no final de semana. A partir desse final de semana próximo e também o outro final de semana, do dia 13 e 14, nós vamos ter na semana, não é, o limite que era até 23 horas, agora 22 horas. Ou seja, nós temos a manutenção do decreto até amanhã. De 0 hora de amanhã, ele vai ter o toque de recolher a partir das 22 horas, não mais das 23. Aqui só funciona aquilo que é estritamente necessário: saúde, segurança. E nós vamos ter ainda, no final de semana, uma restrição, não é? A partir de 0 hora até às 5 da manhã do domingo para segunda, prevalece isso até o dia 15, que é a segunda-feira, 5 horas da manhã. O objetivo, nós tivemos uma situação em que as medidas que adotamos, elas permitiram que a gente tivesse uma estabilização, mas muito alta. Ou seja, o que a gente percebe é que as medidas tomadas, especialmente de sábado para cá, elas começam a surtir efeito no sentido de parar um crescimento acelerado, elevado, tanto no adoecimento como internação e óbito, porém num nível muito elevado. Agora nós esperamos fazer a curva descer, ou seja, reduzir transmissibilidade, fazer com que a gente tenha a redução de internação e, se Deus quiser, a redução de óbito. Para quê? Para que a gente possa, num patamar mais baixo, sem ter colapso nos hospitais, por exemplo, a gente poder acelerar a vacina. Qual é a notícia boa? A gente avançou em relação à vacina. Temos mais vacina agora mesmo, como acertamos ontem. O governo federal anunciou assinatura de contrato com a Pfizer, não é? Já tinha assinado com a Sputnik, tinha assinado com a Covaxin, já tínhamos com a AstraZeneca e também com a Coronavac. Agora tem a possibilidade de celebrar também, são 100 milhões de doses da Pfizer, embora recebamos só lá para frente, que o Brasil perdeu aquela janela das 70 milhões de doses, e agora a Janssen também está na linha para poder também ter a celebração com o governo. Variadas vacinas, como sempre defendemos, para que a gente agora em março alcance pelo menos 20 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados. Aqui no Piauí nós já estamos vacinando acima de 80 anos, a gente quer descer para 70, quer descer para 60, ou seja, até chegar
em toda a população. E até abril nós queremos vacinar todo esse grupo de maior risco. É isso que vai, de uma forma mais definitiva, como já acontece lá em Manaus, além de Israel, além do Reino Unido, agora no Brasil, aqui em Manaus, onde as pessoas vacinadas, depois de 15 dias, não é? Diminuiu em 91% o adoecimento, diminuiu em 91% o óbito e quer alcançar para o Piauí e para todo o Brasil. Só explicando melhor, governador, o fim de semana então permanece da mesma forma que estava ou uma restrição ainda maior no fim de semana? No fim de semana a gente permanece como estava, não é? Ou seja, nós temos a partir de 0 hora da sexta-feira até às 5 da manhã da segunda, não é? Em atividade apenas os serviços que foram classificados como essenciais. E o que altera é na semana. Na semana nós temos de segunda a sexta-feira o chamado toque de recolher a partir das 22 horas e não mais de 23. O setor público também nós fizemos uma restrição para reduzir em até 70% o trabalho presencial. Ou seja, exceto serviços essenciais como segurança, saúde, a GESPISA, sistema d'água, todos os outros vão ter que se adequar para trabalhar a partir desta sexta-feira de forma virtual, algo em torno de 70%, e pedimos para que isso também ocorra com os municípios, com a área federal, com os outros poderes, enfim, para que a gente possa com isso também, o setor público, contribuir com a redução das movimentações, enfim, para evitar a transmissibilidade. Estamos na cidade alerta, Piauí, eu queria saber como é que vai ficar a questão das escolas. É mantido. A gente verificou no levantamento feito, não é, que o número de adoecimento nas escolas foi considerado baixo. Significa que o cumprimento das regras lá também, como ocorreu em outras partes do mundo, nessa faixa de idades, então, por conta disso, o que a gente decidiu? Não abrir novas turmas, ou seja, garantir daqui até que a gente saia dessas medidas nesse patamar que a gente liberou, ou seja, novas escolas somente quando a gente tiver uma situação, não é, de redução no nível de adoecimento e no nível de óbitos que chegamos. Qual é a orientação a respeito da fiscalização, do policiamento? Isso continua sendo intensificado, principalmente em bares e restaurantes? Sim, nós vamos intensificar a fiscalização para cumprimento dos protocolos. Eu quero aqui fazer um apelo. Eu acho que todos juntos temos que trabalhar numa só direção. Mais vacina e mais vacina. Enquanto isso, também temos que fazer a nossa parte. Eu confesso a vocês que acompanho desde março do ano passado. Ontem foi um desses dias que eu me senti muito abalado, confesso a vocês. Foram 1.726 vidas humanas em um dia só, 22 no Piauí. Às vezes parece só um número. Eu que tenho pessoas da família internado, alguns que perdi, acho que como quase todas as pessoas hoje, a gente sabe, são médicos, pessoa ativa, alegre, são profissionais, jornalistas, pessoas empresários, pessoas artistas, ou seja, são pessoas com história e a realidade brasileira é dramática. O Brasil, se tivesse na média do mundo, a gente teria perdido 68, 70 mil pessoas. Nós estamos chegando a 260 mil, ou seja, não é razoável. Se a gente somar Brumadinho com o acidente da TAM, com todas essas coisas que comoveram o Brasil, não dá um dia de óbito do coronavírus. Então nós estamos perdendo uma guerra e perdendo feio. Por isso que a gente precisa vencer essa guerra. Nós vamos vencer e a nossa principal arma é a vacina, mas antes da vacina, a arma é a participação de cada um. O uso da máscara, a higiene das mãos, o distanciamento, cumprir os protocolos, é isso que vai salvar vidas. Se a gente salvar 1.000 vidas, se a gente salvar 1.500 vidas, vai valer a pena? Claro que vai. Por isso eu conto com quem está aqui nos acompanhando para a gente juntos, nesse instante, nesse primeiro momento não tem como esconder, são medidas para poder reduzir, tá certo? Mas aquilo que vai resolver mesmo é conseguir.
Muito obrigado. Tá certo, Luiz, portanto... Tá... Dia 15, 5 da manhã. Segunda-feira, 5 da manhã, dia 15 de março. Portanto, tá aí, Luiz, a fala do... em relação ao novo decreto que foi estabelecido nesta reunião que terminou agora há pouco junto ao COI. Luiz. Ok, ô Matheus, obrigado. Daqui a pouco você volta com qualquer novidade em relação a isso. A realidade é que pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. Eu acho que se pensa também no empresariado, se pensa... Agora, tem que se ter responsabilidade. Eu sempre defendi isso aqui. Se, por exemplo, existe um ônibus lotado, ele não funciona. A fila